Fala, tudo bem com você? Diz uma coisa pra mim, você já teve problemas com impotência? Já falhou na hora H? E depois, hein? A vergonha. Pois é, gente, a impotência é broxante. Vamos conversar sobre isso. Pois é, hoje eu vim conversar com você sobre impotência. O que é impotência? A palavra, eu gosto sempre de analisar a princípio a raiz da palavra. Impotência significa ausência de poder. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você agora. O quanto você abre mão na vida do seu poder pessoal. O quanto você age dentro de uma postura infantil de impotência. E aí, na hora H que você precisaria utilizar todo o seu poder, gerar respeito, mostrar sua autonomia, sua liderança, você falha. Né? E a vergonha vem depois mesmo, porque olha de novo a raiz da palavra. Vergonha vem de vergar-se, ou seja, você baixa a cabeça e se submete aos outros. Não importa a crítica dos outros, mas importa, não a vergonha nesse sentido não, a opinião tanto faz, mas importa muito o quanto você acaba se colocando submisso, como eu disse, dependente da opinião alheia. E exatamente por isso acaba fazendo o que os outros querem. A impotência vem de onde? Certamente os primeiros traços que marcaram você psicologicamente vêm da tua infância. Às vezes um pai muito autoritário, uma mãe muito autoritária, uma postura dos pais, da família, que acabam submetendo você ainda criança, colocando você num sentimento de medo de se posicionar, de medo de ter opinião própria. Sabe aquela criança, gente, que é castigada quando ela tenta colocar a opinião dela, quando ela procura ser espontânea, como toda criança naturalmente é. Procure lembrar da tua infância, vê se você não sofreu algum tipo de, às vezes até punição, castigo, por ter sido espontâneo simplesmente. Daí começa o medo de se mostrar, o medo de exercer o seu poder. Na infância, esse poder ele é representado pela liderança com os amigos, a liderança na escola, não é? A autoconfiança de se mostrar diante da sala de aula, da classe, com os professores ali. Mas depois essa postura vai se estendendo para a adolescência, o adolescente vai se intimidando com a vida, ficando tímido, fechado, ou seja, a vergonha predomina, não é? A vergonha de exercer o próprio poder. A impotência, na verdade, é o medo da responsabilidade, das consequências de você ser simplesmente você mesmo. Exatamente isso, porque incomoda muito a família, a sociedade, você agir por conta própria, ser você, bancar suas opiniões. As pessoas não gostam muito de gente que é imprevisível, que é incontrolável. E quando você tem opinião própria, tem personalidade, você se faz incontrolável, percebe? Você se faz uma pessoa que ninguém consegue dominar. Isso é maravilhoso, na verdade, porque mostra o quanto você torna-se único. Porém, não é assim que as pessoas ao redor enxergam normalmente. Elas enxergam que estão perdendo o controle sobre você. Olha, criatura, é o que eu mais vejo. Quando você começa a desenvolver um trabalho, eu acompanho muitos de vocês nesse sentido, quando você começa a desenvolver um trabalho de reforma de vida, não é? E as pessoas que estavam mal acostumadas com a sua postura mansa, agora veem que você se tornou uma pessoa forte, um líder, como eu disse, uma pessoa mais autoconfiante, uma pessoa que tem brilho, que tem luz, que tem carisma. E o seu carisma, que é expressado de uma maneira muito espontânea, é o teu grande ponto de poder na vida. Porque cada um tem o seu. Nós não podemos querer ter exatamente o mesmo jeito, o mesmo modo do outro exercer o poder. Então, a postura da impotência, ela é corrigida ou curada quando nós curamos toda a nossa história de vida, quando ressignificamos o passado, quando aceitamos que na época não tivemos escolha, aceitamos as imposições, baixamos a cabeça, tivemos medo, mas crescemos, você cresceu. Então, a partir de agora, você pode ser uma outra pessoa. É preciso ressignificar a sua própria autoimagem, olhar para si mesmo como uma pessoa forte, uma pessoa segura. E não importa a opinião dos outros, importa que você assuma, presta muita atenção no que eu vou te falar agora, um sentimento de merecimento, verdadeiro, profundo e inquestionável.
Coloque esse sentimento dentro de você. Eu mereço a vida, eu mereço a liberdade, eu mereço executar meus sonhos, tentar ao menos. Eu mereço um espaço nesse mundo. É isso que gera o verdadeiro poder. E aliás, vou dizer para você, você sabe que isso até afeta a própria sexualidade? Que você sabia que na psicossomática, uma pessoa que se coloca impotente diante da vida, de fato ela perde a libido, porque a libido nada mais é do que a energia do poder, do movimento, da motivação. Uma pessoa sem motivação não tem energia vital, não tem também uma sexualidade ativa, ela não tem bastante vitalidade dentro da própria sexualidade, ela fica doente. Então podemos dizer que, de fato, quando você corrige essa postura diante da vida, você inclusive melhora até sua vida sexual. As coisas estão relacionadas assim. Bom, espero que você tenha curtido o vídeo de agora, não é? A dica de hoje, falando sobre como quebrar essa postura de impotência diante da vida, que realmente é broxante, né, gente? Desanima, você toda hora baixando a cabeça para os outros, né? Vitalidade, força, alegria, mete as caras, seja cara de pau. É assim que a gente começa a exercer o nosso poder e com o nosso auto-merecimento. Bom, se você curtiu o vídeo, dá seu like aqui, é sempre super importante para mim esse feedback. Não deixa de compartilhar com seus amigos, né? Acho que muita gente pode ter insights legais com as ideias desse vídeo. E tá aqui, ó, uma sugestão minha, um link para um vídeo novo para você aprofundar seu autoconhecimento, ok? Abração!